do Espírito de Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem for chegando, vai dando um oizinho para eu ver se está funcionando a nossa live. Tá aparecendo para mim alguém ao vivo, mas não aparece quem é. Pessoal, vou pedir para que vocês, ao chegar, comecem a se identificar, tá bom? Para eu poder ver quem é que tá com a gente. Deus fiel e justo, quanto tempo, né? Deus tem um recado nessa noite para o seu coração. Não saia daí, não perca. A palavra do Senhor hoje vai falar com você. Eu tenho certeza que não foi à toa que você entrou aqui. E neste momento nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã fica lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24 ao 32. Se você tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar, fica à vontade. Eu vou ler e a gente vai meditar na palavra do Senhor. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor se faça presente nesta live, que o Senhor venha fazer com que este vídeo chegue a pessoas que estão necessitadas de ouvir a sua voz. Que o Senhor venha, Senhor, me fazer um instrumento em suas mãos, assim como tu és o oleiro, eu sou o vaso, e eu não tenho nada a oferecer, eu não sou nada e não sou ninguém, mas eu me coloco à disposição de ti, Senhor. E assim como o Senhor me confiou este chamado, humildemente estou eu aqui, Senhor, disposta a fazer o que queres que eu faça. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar ao nosso coração, traga resposta aos teus filhos queridos, fale com eles nesta noite, Pai, e venha falar não o que eu, Luana, quero falar, que não venha nada sair do desejo do meu coração, que não seja o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor tem a dizer.
Espírito Santo de Deus, se faça presente nesta live, nos abençoe, proteja essa conexão e que tudo que não provém de ti caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz sobre um acontecimento que muitas pessoas já ouviram falar quando Jesus andou sobre as águas. Hoje é o nosso primeiro dia da campanha que chama, o tema Deus colocou no meu coração, a fé move montanhas. Então, se hoje você tem uma causa impossível, mas é só para quem crê, apresente a tua causa nesta oração. Apresente a sua causa nesta live. Creia que Deus se faz presente e Ele já entregou a palavra dele aqui. E Deus colocou no meu coração algumas observações dessa palavra e eu vou fazer elas a seguir. Mas creia que você não está sozinho. Creia que nem tudo está acabado. E a maior profecia, a revelação mais poderosa é aquela que vem direto do céu e que está escrita no livro da vida, o livro sagrado, a Bíblia, que traz nossos deveres, as nossas obrigações. Muitas coisas já aconteceram, coisas que estão acontecendo e nós temos como entender o que vai acontecer, porque esta sim é a profecia do nosso Senhor que vem se concretizando dia após dia. Está aí, é só você prestar atenção. Quem não crê, tudo bem, mas Deus ainda vai se apresentar para você. E por mais que você se pergunte por que Deus existe, e se é que Ele existe, por que eu tenho passado tanta angústia e dor? Deus deixou o livre-arbítrio para que eu e você possamos escolher. Olha como Ele é tão maravilhoso, que Ele nos deu aí a liberdade de escolha. E Ele não obrigou, mesmo Ele sendo todo-poderoso, não é por força, nem por violência. É o Espírito Santo de Deus que convence. Mas, obviamente, que Ele é estrategista e eu não canso de dizer isso. Ele não quer perder você para o diabo. E então, Ele vai usar as armadilhas, as ferramentas que Ele tem para te livrar das armadilhas de Satanás. Então, Ele vai deixar. Porque quem te aperta não é Jesus. Ele permite que você seja apertado por Satanás. Mas por quê? Ele quer te ver sofrer? Não. Ele quer ver você reconhecer que Ele é seu único e suficiente Salvador, para que você se achegue mais a Ele, para que você diga, Senhor, eis-me aqui, eu não aguento mais sofrer, muda a minha vida. Então, se você não acredita, eu vou fazer um convite para você hoje. Eu vou fazer um desafio, melhor dizendo. Não vem aqui para atacar, para falar coisas que não edificam, porque a fé é um livre-arbítrio. E se você não tem, eu desafio você hoje a fazer um voto de confiança. Desafio Deus que eu sirvo e diga para Ele, ok, se nessa live o Senhor falar através dessa mulher alguma coisa que tem a ver com a minha história, coisas que só eu sei, eu vou me render a Ti, Senhor, nesta noite. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará, porque quem me colocou aqui não foi o homem. Eu estou aqui amando de Jesus Cristo. Quem me guarda está 24 horas, zelando pela minha vida. E eu não sou nada, mas tudo que eu tenho vem do Senhor. E receba essa palavra em nome de Jesus. A palavra de Deus é clara. Você percebe que no início ela é mencionada e o barco estava já no meio do mar, ou seja, hoje você está passando por uma situação conturbada,
uma situação que você não tem mais controle, algo que você se vê perdido. E no meio do mar, a gente sabe o quê? Que ele estava açoitado pelas ondas, ou seja, o barco estava para lá e para cá, para lá e para cá, porque as ondas se moviam e o mar estava bravo. E quando isso acontece, a pessoa que está no barco, ela perde o controle, ela perde a direção. E perceba que Jesus, quando ele chega, o barco já estava açoitado pelas ondas. O que eu percebo aqui? Que Jesus não vai chegar na sua vida quando tudo estiver bem. Que ele não vai chegar quando tiver tudo tranquilo. Então ele está ali, te observando. E quando tudo parece que vai de mal a pior, quando você pensa que o seu barco vai virar, lá vem ele. E aí ele vem. Aqui fala sobre a quarta vigília. Eu fui olhar na Bíblia de estudos e a quarta vigília, no meu entendimento, quando eu li a primeira vez, meu entendimento leigo, quarta vigília, de repente, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, o quarto dia de vigília, né? Vigília é o quê? Noites de oração. E eu fui ler e não é isso que eu imaginei. O dia, todo dia, o dia inteiro, são 24 horas. A parte da noite, nós temos 12 horas que se refere a dia e 12 horas que se refere à noite. Essas 12 horas, né, noturnas, vamos dizer assim, ela é separada a cada 3 horas, então são 4 ciclos de 3 horas. E a quarta vigília, no caso, é entre 3 horas e 6 horas da madrugada. Ou seja, imagina você no alto mar, num barquinho, sem controle, com as ondas açoitadas, o mar bravo, e você às 3 horas da madrugada, e isso durar por aproximadamente 3 horas, você tem noção do que é isso? De repente você pode estar se perguntando, mas meu Deus, e o que isso tem a ver com o meu problema? Tente colocar isso na sua vida. Você está perdido num lugar escuro, num lugar que você não tem controle, que você acha que você vai morrer afogado e você não tem mais em quem acreditar. E aí o que acontece? É nessa hora que Jesus vem, é nessa hora que ele aparece, porque para Jesus fazer milagre precisa ter uma situação que ninguém acredita, uma situação que já está perdida aos olhos humanos, uma situação que já foi um decreto do homem. Mas quem falou para você que o homem pode mais? Deus deu a ele a sabedoria para aprender, para evoluir, para colaborar com a humanidade. Mas ele não tem sabedoria suficiente para explicar Deus. E se você quer saber sobre isso, eu já postei um vídeo aqui falando que hoje a ciência começa a entender e eles começam a acreditar que Deus existe. Eles começam a aceitar a possibilidade da existência de Deus. A matéria é fenomenal e Deus, ele assinou o nosso DNA. Então, é muito linda essa matéria. E eu sei que tem pessoas que vão assistir essa live que por muitas vezes são ateus, pessoas, né, de outras crenças, mas ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateu por algum motivo. Se eu e você já ficamos magoados, angustiados, desesperados, descrentes, perdemos a fé, a esperança, mas lá no fundo a gente ainda cria que Deus existe, imagina uma pessoa que deixou de acreditar. Ela está 1000 vezes magoada, muito mais do que eu e você. Então, quando você se dirigir a um ateu, não olhe ele com repúdia, ele tem os motivos dele para isso. Ore por ele, para que Deus se faça apresentar para ele, que Deus se apresente, que tenha um encontro com ele, porque todos nós precisamos se apegar em algo, e a fé, assim como diz a campanha, move montanhas, está aqui. Quem imaginou que alguém andaria sobre as águas? Mas Jesus andou. E aí
eu te digo. Os discípulos vendo, né, que Jesus apareceu e ele vinha caminhando por cima das águas, qual foi a primeira observação que foi feita? Eles ficaram assustados. Imagina, 3, 4 horas da manhã, tudo escuro, o mar, né, balançando, as ondas nervosas, o mar bravo e o barquinho lá. E eles veem alguém andando sobre as águas. Que é isso? Algo sobrenatural. Eles falam a seguinte frase. Cadê? Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Agora eu quero fazer um adendo. É muito comum uma pessoa que perdeu a fé, uma pessoa que já está desmotivada, uma pessoa que já perdeu as esperanças, ela crê primeiro no que é negativo. Primeiro ela acredita no diabo. Ela prefere acreditar que tudo é obra maligna do que crer que Deus está ali pertinho para te socorrer. Então a primeira observação que uma pessoa que está perdida na fé, uma pessoa, ela vive no pessimismo, tudo para ela vai dar errado, ela acha que ninguém vai ser curado, e porque ela não conseguiu, ninguém vai conseguir, que é balela, que é conto da carochinha, mas eu tô aqui como prova viva, como testemunho. Deus me curou da depressão e ele não poderia fazer nada se eu não quisesse. Então, o seu maior amigo é você, mas o seu maior inimigo pode ser você. Escolha o que você quer ser de você mesmo. Então, ajude-se e deixe Deus entrar na sua vida. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Ele bate e espera. Agora, Satanás não, ele invade, e quando você menos esperar, você está tomado pelas armadilhas do mal. E Deus, ele não vai fazer nada se você não clamar por ele. Voltando à palavra, o que aconteceu? Jesus se identificou, né? E Jesus falou logo, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então não tenha medo. Eu estou chegando para te salvar. Então, se hoje você está no seu barquinho, no meio da tempestade, no meio do mar bravo, e você se vê no escuro e acha que o mal está te rodeando, Deus está a caminho e Ele vai te salvar. Ele vai te estender a mão. E para fazer prova, como hoje eu falei para você, faça a prova de Jesus, Pedro pediu também. Pedro pediu uma prova. Ei, se é tu, Senhor, me manda ter contigo. Então ele queria que Deus desse uma ordem para ele. E Deus disse: vem. E ele foi. E quando ele foi, ele começou também a andar sobre as águas. Então ali tínhamos Jesus e Pedro andando sobre as águas. Mas o que aconteceu? Quando Pedro começou a olhar para o lado, ele percebeu que estava ventando muito e ele começou a afundar. E o que Deus quer falar para você nessa hora? Muitas das vezes que você se encontra cabisbaixo, perdido, fraco, Deus envia um anjo de alguma forma para tentar te sustentar, para te tirar do buraco, para te tentar tirar do fundo do poço. E aí você se apega a esta pessoa. Só que você começa a olhar para o lado, porque você começa a se preocupar com o que o fulano, beltrano, ciclano está falando. Deus está falando com alguém aqui. Quando você começar a olhar para o lado, você vai perder o foco. Se você estiver focado em Jesus, você não afunda. Ei, Jesus já te deu a mão, não importa mais ninguém, não importa o que o fulano fala, não importa o que o ciclano pensa, não importa o que o beltrano faz para te atingir. Jesus é contigo, Jesus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz. Você está aí nas melhores mãos, não se preocupe. Se o teu marido for contra, se os teus pais forem contra, não discuta, apenas confie naquele que te chamou, porque ele é fiel, a obra que ele começa, ele termina, mas ele precisa da sua fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. É a única coisa que ele pede para mim e para você, apenas creia. E ele disse para Pedro, quando Pedro começou a afundar, aí Pedro ficou desesperado e falou, ele clamou, ele gritou e disse: Senhor, salva-me. Ele estava depositando toda a confiança nele em Deus. Isso é importante, mas
Quando Deus enviar um anjo para você, absorva o que ele tem a te ensinar, mas nunca deposite a sua confiança e a sua vida sobre a vida de alguém, porque ninguém é Jesus. Jesus é único, é só um. E hoje você pode ter alguém do teu lado que é teu companheiro, mas marido pode ser ex, namorado pode ser ex. Não existe ex-mãe, ex-filho. Então, Jesus está pedindo hoje para você confiança, confia nele, somente nele, crê que ele vai fazer todo o resto, ele só pede para você crer. Eu sei que não é fácil, Luana, você está pedindo algo impossível, eu nem acredito em Deus, e aí você fala para eu crer. Creia, faça voto, peça, fala, então tá, se o Senhor é o Deus que tanto falam, eu quero ver. Faz alguma coisa na minha vida, vem falar comigo, tem um encontro comigo, diga alguma coisa que só eu sei. Eu tenho certeza que ele vai fazer. E você vai falar depois para mim, Luana, você não estava mentindo. Eu sei que eu posso passar como doida, mas Deus usa os loucos para confundir os sábios e eu não estou preocupada. Sabe por quê? Eu parei de olhar para a esquerda e para a direita porque o meu foco é andar sobre as águas com Jesus. Eu não estou preocupada se eu vou receber ataques, porque Deus disse, levar minha palavra não vai ser fácil, você vai ser perseguido. E eu fico feliz, ao contrário do que possa parecer, quando existem pessoas que criticam, que me chamam de louca, falam que eu estou falando a mentira. Eu sei quem me chamou, eu sei o que eu tenho com Deus, e essa intimidade é o que eu desejo que você tenha com ele. Outra hora eu olhava lives e eu falava, eu quero ter esse negócio aí que essa pessoa tem com Deus. E eu busquei, é uma luta constante. É oração, é jejum, é busca. Gente, vale muito a pena. É ter adversidades, nós vamos ter de qualquer maneira. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vencerá. Quando você está com Cristo e anda na direção do Espírito Santo, busca Deus como seu único e suficiente Salvador, nada vai te parar, porque você está com o dono do ouro e da prata. Ele é o único que é onisciente, onipotente, onipresente. A Bíblia relata mais de 35 milagres. E se você, tiver interesse e curiosidade, busque quais foram os milagres. Hoje eu cito um para você. Ele andou sobre as águas. Ninguém fez isso. Pedro fez com auxílio dele, porque Pedro fez prova de Deus. Pedro não estava tão crente que era ele. E Pedro disse, então me chama para ir contigo, se é tu mesmo, Senhor. E aí Deus fez valer, Deus falou, eu te provo. Por quê? Porque ele falou do coração, ele falou, eu quero ter certeza, me prova se és tu. E Pedro foi. E você percebe o quê? Que quando você entrega teu problema para Deus, que você fala, Senhor, tá aqui, não tira da mão dele, porque a cada vez que você tirar, você afasta as coisas de você. Então, quando Deus te der a mão, pegue na mão dele e siga, mas olhe para o alvo, para Jesus, porque vai aparecer Sambalate e Tobias para falar mal de você. Vai aparecer enquanto você estava quieto, ninguém se preocupava, porque você não era nada, ninguém te olhava. E quando você começa a falar de Jesus e as pessoas começam a ver Jesus em você, isso incomoda a luz do Espírito Santo, incomoda. E as pessoas não querem, o diabo não quer, então ele usa as pessoas. A inveja vem, acontece, mas a inveja é algo que, se você parar para pensar, a inveja é um sentimento ruim. Lúcifer, quando morava no céu, ele foi expulso porque tudo começou a partir da inveja, quando ele viu que Deus proporcionou no paraíso para Adão. Então ele começou a ter inveja, começou a querer pegar o lugar de Jesus. Jesus mandou ele embora, ele desceu. Deus expulsou ele do paraíso, só que deixou ele com força. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio e nem todo mundo vai apoiar o que você faz. Nem todo mundo vai te elogiar. Nem todo mundo vai ficar feliz. Você quer ver? Quando você posta uma foto no seu Face, faz uma piada, qualquer tipo de coisa que você falar,
do mundo que não pertence a Deus, vai dar ibope. Experimente você colocar amanhã um versículo da Bíblia, ou diga lá, Jesus mudou a minha vida. Você vai ver, conta nos dedos as pessoas que curtem. Luana, mas você se baseia nisso? Não, não é questão de se basear, é um termômetro para mostrar para você que as pessoas estão pouco se importando com Jesus. Sabe quando elas buscam? Quando o calo aperta, quando a doença chega, quando o parente fica enfermo, quando o câncer é diagnosticado, aí todo mundo corre. Aí o crente que tanto era apunhalado, que era apedrejado, que falavam mal, procurado. Ei, coloca o nome do meu parente na oração. Ei, pede pro teu pastor orar. Ei, será que você pode orar por mim? Por quê? Porque ele vê o Espírito Santo de Deus em você. Só que ele não quer falar isso para você. Só que Deus faz com que essas pessoas venham confessar, porque elas são pessoas perturbadas, pessoas perdidas. Eu não acredito que a pessoa seja má porque ela quer. Ela sofreu para chegar onde ela chegou. E cabe a mim e a você, se a gente tiver um coração aquebrantado, um coração mais puro, voltado para o amor, para Jesus, a gente orar por essas pessoas. Eu vou terminar aqui. Vocês perceberam que no final Jesus, né, estendeu a mão, segurou ele e salvou ele, né, que ele estava se afundando porque ele se desesperou, e ele disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando Deus te fizer uma promessa, não fica duvidando. Eu sei que o tempo da espera é doloroso. E esse tempo, ele machuca, ele magoa. E muitas vezes a gente deixa com que a dúvida entre. E é o que não pode acontecer. E para isso a gente precisa fechar brechas. Se você não assistiu o meu vídeo no canal, chama Fechando Brechas. Assiste. Deus vai falar sobre isso ao seu coração. Nós precisamos de estratégia. E fechar brecha para que Satanás não venha achar nenhuma frestinha para te derrubar, porque ele vai tentar. A função dele é matar, roubar e destruir. Ele tá aí 24 horas para fazer isso conosco. Você já parou para pensar quantas horas a gente dorme? Esse tempo que a gente está dormindo, Satanás está acordado, maquinando com os capangas dele. O que vão fazer para te derrubar no dia seguinte é todo dia. Isso é todo dia. Mas eu vou falar para você, quando você não serve a Deus, você não percebe, porque ele não tá nem aí para você. Sabe por quê? Não é que eu sou melhor que você, porque eu sirvo a Deus e você ainda não. Mas é porque ele não vai perder tempo com você, porque se você não serve a Deus, muito provavelmente você não vai ser. Você é chamado, mas não foi escolhido, porque para ser escolhido você precisa se apresentar diante de Deus. Quando a gente fala, ei, vai na igreja, aceita Jesus, isso é uma forma simbólica. Jesus já aceitou eu e você quando ele desceu para a cruz do Calvário. Deus estava indignado, irado com a humanidade. Tanta maldade, tanta coisa, e o ser humano foi se sobressaindo, e Deus disse, eu vou acabar com tudo. E Jesus disse, não, Pai, deixa que eu vou no lugar deles. E Jesus desceu, Jesus foi apedrejado, foi perseguido, foi chamado de mentiroso, foi acusado de ser Satanás, e colocaram ele na cruz, e o que ele pagou lá com o sangue dele, ele lavou o meu e o seu pecado. Então, se você já pensou em morrer, eu, se fosse você, teria vergonha sabendo disso agora. Se você não sabia, eu estou te falando. Jesus morreu por você, para te salvar. Então, pense antes, quantas mágoas eu e você já tivemos por conta de várias circunstâncias. Todo mundo já sofreu. E ele disse que aqui nós teríamos aflições. Você quer saber quando vai parar essa dor? Não é quando você tirar a sua própria vida. Porque depois daqui ainda tem um processo. A gente vai dormir e no dia do juízo final, aí você vai acordar, e eu também. E Jesus vai lá ter um relatório meu e seu de toda palavra proferida, minha e sua, de toda atitude, toda ação. Muitas vezes, a maioria, todo mundo é pecador, não existe santo. Nem que você seja pastor,
o que quer que você seja o nível máximo da tua religião e religiosidade. A religião afasta o homem, a religiosidade os condena ao inferno. Nós estamos falando de Cristo. Cristão é seguir a Cristo, é seguir os passos dele, é tentar imitá-lo. Então, toda vez que você for tomar uma atitude, coloque em seu pensamento o que Jesus faria e você não vai errar. Peça para o Senhor te dar direcionamento. Quando você tiver dúvida, não haja. A dúvida não provém do Senhor. E quando você não souber o que dizer, fique calado, porque a sua palavra pode ser um estopim para o fim da vida de alguém. Seja sábio, a sabedoria, ela vai edificar a tua casa, a tua família, a tua vida e vai te poupar de castigo, de sofrimento, de dor e pecado. Então, a palavra, ela tem poder. Se você não consegue abrir a boca para falar coisas do bem, fique em silêncio, peça para Deus te moldar. Quando você acordar e falar, hoje eu tô mal, você vai ficar mal, porque o diabo, como eu falei, tá ao derredor e ele quer te destruir. Quando você acorda e você fala em voz alta, eu estou mal, ele fala, é aí mesmo que eu vou pegar. Esse camarada vai ficar mal o dia inteiro, e aí tudo começa a acontecer de errado. Mas em nenhum momento você para e fala, não tá... Fala no seu pensamento, cara. Seu pensamento é só Jesus que pode ouvir. O diabo não tem esse poder. Então, quando você pensar, você é responsável pelos seus atos, sim. Você é responsável pelo que sai da sua boca. Então, não é pecado. Não é pecado você querer mudar. A Bíblia diz que se eu pecar em pensamento, eu já pequei. Então, considere o fato de ser pecador e que todos vamos pecar. Então, qual que é a nossa obrigação? É minimizar a quantidade de pecados. Então, hoje, se eu tiver um pensamento ruim, cabe a mim pôr em prática ou não. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei até um pouco assustadora, mas é coerente. O pastor Cláudio Duarte, ele falou o seguinte: se um homem ele tem pensamentos ilícitos com uma criança, o que ele é? Todo mundo julgou ele como pedófilo, mas ele não completou a atitude, ele não fez a ação. É uma pessoa em perigo, uma pessoa precisando de ajuda, é uma pessoa perturbada que Satanás está trabalhando na mente dela dia e noite para que ela cometa algo. Só que aí ela faz o quê? Ela não completa, porque ela sabe que está errado. Só que como as pessoas acusam e atacam, eu não estou falando que eu sou a favor, não faço apologia a coisas erradas, mas é um ato da gente parar para pensar. O que a gente pensa, se eu soubesse tudo o que as pessoas pensam, gente, você já imaginou a gente olhar para a pessoa e ver o que ela está pensando? A bagunça que seria, mas Jesus vê. Jesus ouve, Jesus sabe. Então, se você pensar e você repreender aquilo e dizer, Senhor, eu pequei, eu não quero sentir isso, tira, afasta de mim esse cálice. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te perdoar, porque ele vai ver que você foi puro de coração e que você não quer fazer aquilo. E nesse caso que o pastor Cláudio Duarte ele disse, o que faltava era o quê? Uma pessoa amiga, uma pessoa íntima daquela pessoa. Porque quando você tem um amigo, você... Hoje nós não temos vários amigos, mas eu tenho certeza que você tem uma pessoa que você pode contar, porque Deus envia anjos, sim, na terra. E aquela pessoa, você desabafar com ela, ela não vai te julgar. Ela vai dizer, você tá com um problema e eu preciso te ajudar, vamos orar. Isso sim vai fazer com que a outra pessoa não cometa. Se você não tem o hábito de orar, de falar com Deus, não tem Deus como seu amigo, você precisa de um amigo, né, aqui na terra, e ele vai te ajudar. Com certeza você deve ter alguém, não é possível. Ninguém é isolado 100%, porque Deus sempre envia alguém. Às vezes alguém que você nunca viu, às vezes você que nunca conheceu e Deus manda uma pessoa falar com você e começa a falar coisas que só você e Deus sabia e você fala, cara, o que é isso? É um anjo que Deus está te enviando, então aproveita, pega na mão dele e anda com ele sobre as águas hoje. Jesus está falando para você, creia, tenha fé. A fé move montanhas e a fé de Jesus venha tocar o seu coração nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vou pedir de oração aqui. Nós não conseguimos entrar ao vivo no outro grupo de depressão lá, o Depressivos. O Davi pediu para eu fazer essa transmissão ao vivo e assim que terminar eu vou tentar mandar lá. Alguém que está aqui na live por acaso está lá no grupo Depressivos do Davi? Que eu sou moderadora agora, se tiver alguém aqui, se identifica, por favor. Antes de terminar, eu vou pedir para você compartilhar essa live, tá? Porque eu não sei como faz depois, se acabar a live, eu consigo compartilhar.
Gente, ó, o pessoal lá pediu oração. Raylan Santos, Davi Santos, que é o nosso administrador do grupo lá, Jackson Silva Mendes, que está aqui no grupo com a gente também, Lucas Gomes, Wesley da Cima e sua família, Gabi Silva, Eliana Emily, Rosa Paulo, Cida, Creuza e família, Ana Tereza, José Elias, Esther Luane, Alexandre Alves, que também é nosso membro aqui, Jaine Maria, Marlon Silva. Marlon, a gente conversou bastante hoje, né? Glória a Deus pela nossa conversa. Igor Bragança, Henrique Rocha de Souza e Karen Freitas. Eu quero orar por todos vocês e vocês que estão aqui na live comigo. Vamos levar nosso pensamento a Deus para a gente finalizar essa live em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, meu Deus, primeiro eu quero agradecer por essa live, Senhor. A internet não caiu nenhuma vez e eu agradeço a Ti, Senhor. Que o Seu nome venha a ser glorificado, Senhor. E que o Senhor venha falar aos corações, Senhor, que vão assistir essa live depois, tanto aqui no grupo Orando com Luana Micena, quanto no grupo Depressivos. Que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor, através da sua palavra. A sua palavra é poderosa, ela edifica, ela restaura, ela salva e ela cura. Agradeço, Senhor, por ter me curado e me colocado no caminho dessas pessoas que aqui estão. Agradeço, Senhor, também pela sua misericórdia, Senhor, por colocar, Senhor, pessoas no caminho que realmente precisam ouvir a sua palavra. Agradeço, Senhor, pela confiança de todos que aqui estão e pediram oração. Eu não faço nada, Senhor. Se alguém veio até aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, eu lamento, mas não partiu de mim. Tudo que foi colocado aqui foi o Senhor que deu, foi o Senhor que colocou no meu coração. O Senhor sonda os nossos corações e eu tenho certeza que Deus falou o coração de alguém aqui. Se nós fizermos lives e lives e só uma pessoa assistir, não tem problema. A obra não para, a obra de Jesus é isso. Nós não trabalhamos com quantidade, nós trabalhamos com qualidade. E é o trabalho de formiga mesmo, pregar o evangelho, falar a verdade. E nós estamos aqui pelas pessoas que querem, que estão disponíveis, Pai, porque a Tua palavra é preciosa, Senhor. E nós não vamos jogar pérolas aos porcos, Senhor. Se o Senhor tiver que fazer a obra, Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Não sou eu não tento enfiar a goela abaixo de ninguém. Cada um crê no que quer e no que acha melhor, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai apertar o calo mais um pouquinho de quem ainda não crê em Ti, para que essa pessoa venha reconhecer. E se hoje alguém entrou aqui só para ver o que ela tá falando, deixa eu ver, porque eu nem acredito nesse Deus. Eu profetizo agora, Senhor, na vida dessa pessoa, para que o Senhor venha transformar, curar, edificar e restaurar a vida dessa pessoa, para que ela venha acreditar e que ela venha compreender que o Senhor é o único e verdadeiro Salvador, o único e suficiente, onipotente, onipresente, que vai salvá-la do pecado, que vai curá-lo da doença. Sabe aquilo que a medicina já desenganou, Pai? Vai entrando agora, Pai. Eu não conheço a vida dos teus servos que aqui estão, muito menos dessas pessoas que pediram oração, mas o Senhor conhece cada coração que aqui está, e eu creio que o Senhor vai entrar hoje no lar deles, Pai, porque por mais que eles não tenham te buscado, Senhor, por mais que eles estejam falhos na sua presença, Pai, o Senhor é misericordioso para compreender, Senhor. O Senhor é misericordioso para perdoar, Pai, e eu creio que o Senhor está de braços abertos esperando este povo voltar a Ti. Ah, Deus amado e querido, Senhor, vai entrando no lar de cada um que aqui se apresentou, Pai. Faça essas vidas, Pai, que elas recebam transformação, Pai. Ah, Deus, muitos estão inquietos, angustiados, Pai, e o Senhor me mostra choro, Pai. Deus, que o Senhor venha secar cada lágrima. Ei, se você tem chorado à noite para Jesus, eu tenho algo para te dizer da parte de Deus. Aquieta o seu coração, chora, desabafa, mas não fica assim como está. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, creia, somente creia, mesmo que você creia descrendo como Pedro e diga: se és tu, me faz prova. Então hoje peça a Deus, porque Deus disse: quem pedir, receberá, quem buscar, vai achar. Então me busca, me procura, e você vai encontrar.
Jesus está disponível para mim e para você. Ele está de braços abertos, cheios de bênção para entregar. E muitas vezes a bênção não chegou, não é porque os outros estão atrapalhando, é porque eu e você não aprendemos a lição. Se essa prova não cessou, é porque a gente ainda continua fazendo algo errado. Então hoje fala para Deus, Deus, me ensina, porque discípulo é ser uma pessoa que aceita ser disciplinada, porque é para começar a fazer o certo. Você já cansou de dar errado? Você já tentou de tudo? Você já fez tudo e não deu certo? Por que não dar uma chance para Jesus? Eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. Se todo mundo virou as costas para você, Ele está do seu lado e a todo tempo e a todo momento. Ele é o único que pode restaurar a minha e a sua vida. Peça de coração. Se for da vontade dele, ele fará. Lembre-se, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele só não vai permitir algo que vai te machucar lá na frente, porque hoje pode parecer que é bênção, mas pode estar disfarçado. Amanhã vai ser coisas que vão te fazer machucar, né? Te tirar da fiação, te tirar do caminho que Deus tem para você. Então coloque Ele acima de tudo e siga apenas os 2 primeiros mandamentos que não tem erro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Coloque Ele acima. Se tem alguém no lugar, tira, porque Deus não divide o lugar dele com ninguém. E aí está um erro nosso. Quando a gente faz isso, as coisas começam a fluir. E o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. É muito fácil orar pelas pessoas que a gente ama, mas eu queria fazer um adendo aqui a Gabi Silva. A Gabi Silva é uma pessoa que ela entendeu o trabalhar de Deus. Ela, quando ela anotou os nomes das pessoas que ela gosta, ela ainda colocou uma observação embaixo e disse assim: e como diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, Ciclano, Beltrano e Fulano. Eu não destrinchei aqui quem é amigo, quem é inimigo, porque o propósito é o mesmo. E eu disse para ela: Gabi, você está no caminho, porque não é para se fazer de boazinha, não é para fingir. Se você falar do coração, às vezes no começo é até difícil. Eu já orei por inimigo, eu já jejuei por inimigo, eu fiz jejum de Daniel, porque se o seu inimigo tiver muito bem, ele vai esquecer que você existe. Então a pessoa, quando ela tem inveja de você, na verdade ela te admira, mas ela tem raiva porque ela queria ser exatamente igual a você, mas ela não tem condições. Então hoje, perdoa, libera perdão, ore por alguém que te fez mal, por alguém que te magoou e que você não quer ver nem pintado de ouro. Peça para Deus abençoar, cada um dá aquilo que tem. E se você ainda não tem, pratique, porque com o tempo você vai aprender a ter. Você vê quando você vai dormir? Ninguém deita e dorme, cai e desmaia. Você deita, fecha os olhos e finge que está dormindo. E aí pega no sono. Então, o que eu tô falando para você não é para você fingir ser bonzinho, mas comece a tentar a praticar. No começo vai ser difícil, mas com o tempo você pega o jeito e aí Deus vai colocando no seu coração o amor, e o amor para todos. Ama teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, e terça-feira é o segundo dia da campanha, às 23 horas eu conto com você. Deus abençoe. Tchau, tchau.